Sabendo que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele é discípulo de Pestalozzi, outro que trabalhou no campo da educação, eu gostaria de saber qual é o papel do espiritismo na área da educação para esse terceiro milênio. A doutrina espírita é uma doutrina eminentemente educativa. Quem isso afirma é o espírito Lins de Vasconcelos, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Quer dizer, o companheiro espiritual paraibano, e que labutou muito no movimento espírita paranaense em especial, é que o espiritismo tem principalmente uma proposta de autoeducação e de autoiluminação. Qualquer pessoa que se coloque como espírita, ela impreterivelmente deverá desenvolver todo um processo interior de autoconhecimento e um exercício permanente em busca do seu processo de autoiluminação. Essa autoiluminação significa a harmonização da criatura com a lei divina ou natural. Então, por excelência, a doutrina espírita é educativa e tem, na sua proposta de formação do homem de bem, a grande finalidade da própria existência e da própria educação. A educação no movimento espírita é igual no colégio ou na universidade? A doutrina espírita, como dissemos, tem uma proposta educativa, mas essa proposta educativa não se insere no campo da chamada educação formal. Ou seja, enquanto proposta, a doutrina espírita se insere muito mais no aspecto da educação não formal, o que significa dizer que são os seus princípios que fecundam uma concepção de educação. São os seus valores que representam um conteúdo daquilo que deve significar uma proposta de educação. Então, se trabalha pedagogicamente a doutrina espírita no próprio lar, através do exemplo, dos conteúdos, das vivências, das orientações, bem como nos chamados espaços educacionais que o movimento espírita possui, de modo bastante específico, a evangelização da criança e do jovem, o estudo sistematizado da doutrina espírita e a educação mediúnica, que são, podemos dizer assim, as áreas mais específicas do chamado ensino espírita. A evangelização infantil, além de contribuir para a formação moral da criança e do jovem, que tipo de contribuição pode dar mais o Instituto de Evangelização Infantil? O processo de evangelização, inaugurado pelo próprio Cristo, é um processo em que o homem busca nos valores e nos princípios do Evangelho o seu roteiro de vida, de luz e de libertação. Jesus, que se constitui no primeiro grande evangelizador, conforme a narrativa de Mateus, do seu capítulo 28, exorta os discípulos, no momento que ficou conhecido como da ascensão do Senhor, ao trabalho da evangelização, quando pronunciou as palavras ide e ensinai a todas as gentes, ou ide e evangelizai a todas as gentes. Nesse sentido, o trabalho da evangelização é todo e qualquer trabalho em que a criatura busque, pelo seu processo de formação, contribuir primeiramente com a sua autoeducação e secundariamente com o processo de melhoria do mundo, pelo trabalho, pelo exemplo dignificante, pelo exercício das virtudes cristãs. Então, a evangelização não deve ser jamais confundida com um processo de catequese, de imposição de valores, porque assim Jesus não procedeu. Como fazer para conquistar o nosso filho adolescente para frequentar a escola de evangelização? As casas espíritas, elas se organizam geralmente em atividades, e essas atividades, elas são diversas, mas uma atividade nesse sentido nos chama muita atenção, que é a evangelização infanto-juvenil, que é nada mais, nada menos do que um momento planejado, sistematizado, organizado, em que se procura levar a mensagem do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita para crianças, adolescentes e jovens. Então, é só procurar a Casa Espírita, onde o nosso companheiro, o nosso ouvinte, o nosso telespectador aí esteja interessado. Então, procura saber se a casa tem a evangelização. Procura o seu coordenador ou um evangelizador e aí, então, vai conversar sobre essa atividade. A atividade é aberta, os horários são muito variados, cada casa espírita tem essa variedade de conformidade com a sua própria organização e o principal é que os pais se envolvam cada vez mais nesse trabalho, porque a casa espírita ela não vai resolver o problema da evangelização e da educação moral de ninguém, mas ela é, através do seu setor de evangelização, um braço
passo extremamente vigoroso no sentido de colaborar com o quê? Com estudos, com vivências, com a ambientação que vai proporcionar a crianças, adolescentes e jovens um ambiente muito saudável e principalmente ideias fecundas, valores, e tudo isso redundará, temos a plena certeza, em uma educação moral com bases verdadeiras, com bases mais refletidas, onde a criança e o jovem que reclamam direção no bem encontrarão uma doutrina de esclarecimento, de consolação e de profundo respeito ao ser humano e às opções, às diferenças, enfim, aquilo que o mundo moderno tanto necessita, principalmente no campo da tolerância e de uma real posição do indivíduo de compromisso com a edificação em si próprio de uma pessoa melhor, para assim construir um mundo melhor.